Olá, meus queridos, estamos aqui novamente para trazer para vocês a paz, a tranquilidade, a harmonia e o contato com a vida, com Deus, com o universo, com a voz universal. E o meu maior desejo é que cada um desses vídeos possa contribuir para que você que me assiste possa encontrar a espiritualidade sadia e que o mundo se torne livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Muitos, quando me ouvem dizer isso, falam assim: Jones, você então é dono da verdade? Não sou dono, mas eu conheço a verdade. A verdade sobre Deus, sobre nós seres humanos, sobre a nossa relação com o Criador, eu a conheço. Ninguém é dono da verdade. Eu conheço e continuo querendo conhecer cada vez mais. E hoje eu quero falar sobre um tema muito polêmico e que muita gente vai brigar comigo, mas por favor, meu querido, minha querida, a minha intenção jamais será brigar. Se for para brigar, melhor nem ver meus vídeos. A minha intenção é que, na medida que eu aprofundo em determinados temas, você vá se aprofundando também e conhecendo a verdade, para que o mundo se torne um mundo livre, um mundo próspero, um mundo mais feliz. Só isso que eu quero. E levar essas coisas boas, essas notícias boas para as pessoas, aonde eu for, aonde eu pisar. Eu quero levar várias reflexões sobre esses temas que vão tirando as pessoas da escuridão em todos os sentidos. Porque quando eu me refiro à espiritualidade sadia, eu estou falando ao conhecimento e à clareza para captar a verdade em todos os segmentos sociais e em tudo o que está acontecendo. Aquele que anda na luz não vai tropeçar nas questões deste mundo e nas nossas relações. Não tropeça, jamais. Vai tranquilo, vai em paz, vai feliz. Então eu estou dando toda essa introdução para preparar você, porque o tema hoje está pauleira. E muita gente vai brigar comigo. Mas vamos lá. Qual é o título? Qual é o tema? O tema hoje é o poder e o perigo da religiosidade. O poder e o perigo da religiosidade. Eu vou falar das religiões. Vou falar da sua religião. E vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, qual é o poder que as religiões possuem e as vantagens que se tem ao participar de uma religião. Então vamos lá. São muitas vantagens sociais. Dependendo do grupo religioso que você se encaixa, que você se torna membro daquele grupo religioso, você tem amigos, você tem contatos, você tem aprendizagem, você tem muita coisa naquele grupo social gratuito e que evolui. Tem gente que entra para esses grupos sociais sem um pingo de conhecimento e vai desenvolvendo na relação ali dentro do grupo muitos talentos ocultos que estavam ali adormecidos em potencial, como falar em grupo, falar em público, né? Cantar, vários talentos que estavam ocultos. De repente, ao fazer parte daquela religião, a pessoa se evolui, às vezes desperta até um grande líder e se torna uma pessoa completamente melhor. Eu falo muito bem das religiões, porque eu vi e vejo até hoje a grande contribuição que elas
trazem a vida humana. Muitas pessoas entram ali com uma família destruída e reestruturam, entram ali naquelas religiões viciados e saem livres, libertos. É muita coisa boa. Até mesmo na questão da espiritualidade sadia, muitas religiões ensinam os primeiros passos. E alguns chegam até a fazer você ouvir a voz universal pessoalmente. Ter contato com o Criador pessoalmente. Nem todas, algumas arrumam alguns artifícios e deixam dúvidas. Mas a espiritualidade sadia só começa quando alguém começa a perceber o Criador em si, no mundo, nos outros, na vida. E é uma evolução, não é da noite para o dia, vai acontecendo lentamente. Então as religiões, gente, têm todas essas vantagens, até vantagens econômicas, para vocês terem uma ideia. Muitas pessoas gastavam dinheiro com um monte de coisa e eram descontrolados financeiramente, entram para as religiões e entregam dízimos e começam a ficar mais controlado financeiramente, porque já não gasta com tanta bobagem, e começam a ter uma vida financeira muito mais avançada, muito melhor. E tem religiões que ensinam a administrar a vida financeira. Olha, gente, quanta coisa boa tem as religiões. Então, eu estou dando essa introdução para vocês saberem, eu não estou aqui para falar mal das religiões, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não estou aqui para ficar falando mal da sua religião ou de qual religião que seja. Eu estou aqui para mostrar a espiritualidade sadia. A espiritualidade sadia pode começar dentro da sua religião e pode ser que não comece dentro da sua religião também. Então é livre. A espiritualidade sadia não tem dono, é como a verdade, não tem dono, é como Deus, ninguém é dono. Ele se revela a cada criatura, a cada pessoa individualmente. Eu já falei isso em outros vídeos, não vou ficar repetindo aqui. Então vamos lá, agora vamos falar dos perigos, e aqui é que entra a nossa questão. Qual que é o perigo das religiões como um todo, da religiosidade? É muita coisa para falar sobre isso. Isso daria o quê? Um vídeo de 5, 6, 7 horas, uma palestra sobre isso. Mas eu vou tentar resumir aqui rapidamente o principal perigo. Ela alimenta a religiosidade humana e aprisiona ela nessa condição. E permanece assim o ser humano dentro das religiões eternamente infantis espiritualmente, nunca alcançam a espiritualidade sadia ou a maturidade espiritual. E eu vou falar para vocês o que me motivou a gravar esse vídeo. Eu sempre faço pesquisa, estou sempre estudando, estou sempre lendo, eu não paro, porque a grande vida, a grande luz que habita em mim, fica o tempo todo me dizendo, olha, aprenda, conheça, para você ser uma ferramenta que atinge melhor as pessoas, que alcance melhor as pessoas com o seu conhecimento. E conhecereis a verdade, e ela te libertará. Então, pensando nisso, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre grupos que estão dizendo que estão fora de religião. Não é hoje que eu comecei essa pesquisa, nem essa semana. Isso foi há uns 20, 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a ver que alguns líderes religiosos diziam que agora estavam combatendo a religião, e não eram mais religiosos, estavam livres da religião. E aí depois, atualmente, então, apareceu grupos no Facebook, grupos de WhatsApp, vários grupos dizendo vida espiritual sem religião, Bíblia sem religião, e essa coisa toda. Mas eu não estou falando das religiões, eu estou falando de algo que ocorre dentro das religiões, que é a religiosidade. A religiosidade, meus queridos, é um estado mental, psíquico, emocional e espiritual que aprisiona o ser humano. Alguém pode nunca ter entrado em religião nenhuma e ter uma religiosidade que o aprisiona a não desenvolver, a não crescer, a não expandir a sua existência e alcançar a espiritualidade sadia. A religiosidade foi algo que eu comecei a combater dentro de uma determinada religião e percebi que não se consegue vencê-la.
Se você quiser saber mais sobre a minha trajetória, basta entrar lá no meu canal do Telegram, Mr. Johnny Life Coach, né? E ouvir lá a série intitulada Uma Caminhada Espiritual. Lá você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, quando eu comecei a observar todos esses grupos que afirmam e juram de pé juntos que estão fora da religião, e se você que está me ouvindo agora faz parte dessas pessoas, mas quer ter certeza se está realmente fora da religiosidade, ou melhor dizendo, se você está livre, liberto, arrancado da religiosidade, porque religião tem muitas, religiosidade está dentro de cada ser humano e precisa ser arrancada para que a espiritualidade sadia brote e traga benefícios maravilhosos para a vida da pessoa. Então, se você é uma dessas pessoas que jura de pé junto, que já está livre da religiosidade, porque agora você diz que você não tem religião, eu vou te passar um teste aqui para ver se você passa nesse teste. Se você passar nesse teste, você realmente está fora da religiosidade, está livre, está liberto para poder alcançar a espiritualidade sadia. Então, vamos lá. A primeira coisa que a religiosidade traz para uma pessoa é uma sensação de culpa, que é uma moeda, toda culpa é uma moeda de dois lados. De um lado tem culpa, de outro tem acusação, é a mesma moeda. Então, se você se sente culpado, você tem alguém te acusando. Se você acusa o outro e culpa, então aquela pessoa está sendo acusada por você, você está colocando a culpa sobre ela. É uma moeda de dois lados. A religiosidade não consegue se livrar da culpa e nem da acusação. Geralmente, se você está dentro daquele grupo que diz que não é religioso, os outros todos são religiosos. Os outros todos são culpados. Se você está no grupinho certo, você diz que você está em Deus, que os outros não estão. Que você tem a paz, os outros não têm. Você é o santo, o resto é iníquo. Você entende a Bíblia, você entende o Alcorão, você entende o que diz a verdade, mas os outros não entendem, estão cegos. Você enxerga e os outros são cegos. Isso é julgamento. Culpa e acusação só tem uma raiz. É uma moeda de dois lados, cujo material é feito pelo julgamento. Então, são certezas absolutas. Você tem certeza absoluta que você está certo. Você vive ainda alimentado pelo certo, pelo errado, pelo bem e pelo mal. E a espiritualidade sadia, talvez você não vai entender isso, você vai brigar comigo, não brigue comigo. Se você não entende isso, pode parar por aqui, não assiste mais, vai viver sua vida, até um dia você voltar aqui, ouvir o meu vídeo e falar, era isso que ele estava querendo me dizer. Bem e mal não existem. Eles são a fonte das discórdias humanas e a fonte que alimenta as religiões e a religiosidade. Só existem muitas religiões porque está todo mundo certo. Os outros são errados. Que tristeza isso. Em vez de estar certo, você, Mr. Jones, você está certo? Não sei. Você deve me dizer. Você vai me dizer. Eu não me julgo, como eu também não julgo ninguém. O que eu posso te dizer é que eu estou em paz com o meu Criador. Eu estou em paz com a voz universal. Eu convivo com o amor. Eu convivo na verdade. E continuo crescendo nesse conhecimento. Só isso que eu posso te dizer. Vocês é que podem me julgar. Então essa é a primeira coisa que você precisa dar ali. Você não culpa ninguém, não diz que ninguém está certo, nem que você parou com isso. Você eliminou a capacidade de julgar as pessoas. Como maiores ou menores. Difícil, gente. Porque isso está incrustado na sua personalidade. É um tal de achar os outros feios, os outros bonitos. Juízo de valor é o tempo todo.
Você não é capaz de deixar as pessoas livres para serem, vestirem, comerem o que bem quiserem. Você não é capaz. Porque você está o tempo todo julgando. Se livrou dessa culpa, se livrou do julgamento e da acusação. Se livrou de análises, quem é bom, quem é ruim, quem é bonito, quem é feio. Você está no caminho certo. O outro teste que as pessoas precisam passar, e olha, todo teste, gente, você vai se livrando aos poucos. Não é da noite para o dia que você se livra, não. Então, assim, o importante é caminhar, porque a espiritualidade sadia não é um estado, é uma caminhada. E aí eu estou lhe te passando o teste dos passos, cada passo. E em cada passo você vai atingindo uma certa altura, uma certa capacidade, uma certa amplitude. Hoje eu não acho que ninguém está certo nem errado, mas eu ainda acho que as pessoas são feias, bonitas, esse aqui está em pecado, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, aí tem que começar tudo de novo. Libera. Eu a ninguém julgo. Você quer dizer que as pessoas estão certas? Não sei. Está querendo dizer que as pessoas estão erradas? Não sei, não me interessa. Isso é uma questão de cada pessoa. A outra coisa é que a religiosidade, uma pessoa que está aprisionada com a religiosidade, precisa de dogmas, precisa de certezas absolutas. Ela não consegue conviver sem certezas absolutas. E certezas absolutas internas, ela tem certeza por dentro. E muitas das vezes, essa certeza absoluta da verdade, de que está certo, ela se reflete em amuletos externos. Usa tipo amuletos e muletas para ter certeza de que ele está certo, para ele não ser enganado. Usa isso para não ser enganado. E dentro desses amuletos físicos pode ser um livro sagrado, pode ser um tótem, rezas decoradas, amuletos, sacrifícios, atitudes para agradar Deus. Eu fico observando algumas pessoas que dizem que saíram da religião e ficam utilizando a Bíblia sem religião. Meus queridos, e quando você vai ouvir eles falando, tudo está dentro da Bíblia, mas a ênfase é em cada versículo separadamente. Querem comprovar que estão certos usando a própria Bíblia. Quem faz isso não conhece a Bíblia. Não conhece ainda o escritor da Bíblia. A Bíblia não foi feita para você ficar buscando firmeza e certezas absolutas que o que você está dizendo está certo, porque você combinou um monte de versículos que são coerentes. A Bíblia, ela tem muitas incoerências. Se você for sincero diante de Deus e diante das pessoas, você vai ver essas incoerências. Eu não vou entrar nisso, eu posso até gravar um vídeo falando sobre as incoerências da Bíblia, mas essa não é a intenção desse vídeo. Esse vídeo eu quero mostrar para vocês como que nós precisamos de nos livrar do poder aprisionador da religiosidade para começarmos a adentrar no caminho da espiritualidade sadia. A pessoa religiosa, porque ela não tem a voz universal interior e a energia da vida trabalhando dentro de si, precisa que alguém, um guru, um líder espiritual ou uma determinada escritura lhe diga o que deve fazer e como se comportar. Mas a verdade tem tripés, né? Ou alguns fundamentos que formam a base da espiritualidade sadia. E eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a cadeia de autoridade da espiritualidade sadia. Aí vocês vão entender que é um processo que você vai adquirindo. Tem escritura? Tem. Tem líder? Tem. Tem pessoas? Tem. Tem identificação pessoal? Tem. Tem conhecimento? Tem. Tem a voz? Tem. São vários aspectos para que você se firme, não numa questão só. A religiosidade busca facilidade, a espiritualidade sadia tem um árduo caminho para trilhar. E uma cruz
crucificante para enfrentar no seu final, ou um grande vazio torturante para encontrar a voz universal. A religiosidade, além de acusar, além de trazer culpa e aprisionamento e dependência a grupos, pessoas e talismãs, alimenta um ego que se faz melhor do que os outros. Se você está me assistindo, esse cara não sabe nada. Quem sabe, então, com certeza é você. E é impressionante isso, porque a espiritualidade sadia, ela segue o caminho do Mestre do Universo, que, sendo Deus, se fez menor do que Deus e se tornou humano. E sendo humano, se tornou menor do que os homens, dos homens, e se fez servo de todos os homens. E quando ele era servo de todos os homens, se fez menor ainda e se tornou maldição. Um ser maldito. Ele foi só diminuindo. Engraçado, é o contrário, parece. A religiosidade te leva para o contrário. Eu gravei um vídeo semana passada falando sobre a ilusão da importância e a vida abundante da insignificância. Assista lá, para você entender. A espiritualidade saudável, ela vai te conduzir lentamente e sutilmente e firmemente para fora da religiosidade. Não para fora necessariamente dos grupos religiosos, que têm uma certa porção do conhecimento divino. A espiritualidade sadia te trará a verdadeira e profunda liberdade e paz. Testes simples, mas profundos. E aí, quando você começou a analisar, você consegue viver sem amuleto? Você consegue viver sem o seu grupo social? Você consegue manter a sua paixão pelo Criador, o seu amor pelo Criador, se você não estiver envolvido numa comunidade, onde todo mundo te diz o que fazer, o que não fazer? Você consegue? O que eu já vi até hoje é que quando as pessoas começam a buscar a espiritualidade sadia e querer fugir da religiosidade, fogem das religiões, criam outros grupos ou ficam sozinhos, mas a religiosidade permanece dentro deles. Eles ficam completamente alienados do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio crescimento espiritual, do seu próprio contato com o Criador. Alguns só vão pegar o que interessa para eles nos grupos, mas serão eternos dependentes do que os outros falam. Por isso que eu sou completamente contra a formação de grupos. Por exemplo, algumas pessoas já me procuraram e falaram: vamos criar um grupo para desenvolvermos a espiritualidade sadia. E eu disse: jamais. Eu posso ir até onde você está, no seu grupo, e dar uma palestra falando sobre espiritualidade sadia. Se o seu povo tiver maturidade, se as pessoas estiverem dispostas a enfrentar as agruras dessa caminhada, a dor da caminhada e receber as grandes benesses de viver uma vida espiritualmente saudável, só, apenas compartilhando com outros. Posso ir aonde vocês precisarem, mas formar um grupo com essa intenção, jamais. E se você quiser saber por quê, vai lá no meu grupo do Telegram e assiste uma caminhada espiritual passo a passo, porque são vários episódios. Termina agora no episódio 16 ou no 17, não sei ainda, né? Estamos terminando essa série e você vai entender muitas coisas. E vai assistindo meus vídeos para você compreender que espiritualidade sadia é um grande processo pelo qual nós temos que passar. Livre-se da religiosidade vazia, cheia de dogmas e que aprisiona. E encontre todos os dias um contato maravilhoso com a voz universal, uma vida vibrante,
uma vida livre onde você pode seguir a vida, a sua vida, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, sem medo de cair em libertinagem, sem medo de cair em erros horríveis que vão destruir a sua vida. Porque a espiritualidade sadia é um caminho para a luz. E o caminho é como a luz da aurora, que nasce fraquinho, no meio da escuridão, e vai clareando até que seja o seu dia perfeito. Obrigado por ter tido a paciência de me ouvir até aqui. Um abraço a todos e tenham um excelente dia.